Senhores, polêmica do pet. Fica aí conosco. Não vou resolver o exercício, já está tudo escrito aqui porque eu preciso comentar sobre o exercício. Então não quero que seja tão longo assim para resolver, para depois comentar sobre as polêmicas. Roda a vinheta. Vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Estamos aí, senhores. É um exercício polêmico. É daquelas coisas sem pé, sem cabeça que você fica procurando entender e até agora eu não consegui encaixar muito bem a ideia. Então ele fala o seguinte: uma força F atua em um disco de gelo seco que desliza sobre uma superfície horizontal com velocidade v. A tabela abaixo apresenta alguns valores da força horizontal, certo? E da aceleração. Beleza. Então ele fala assim: construa o gráfico da força F versus aceleração. Eu construí o gráfico, está aqui o gráfico, está construído aqui para você. É um gráfico bidimensional. O que significa um gráfico bidimensional? É um gráfico que tem duas informações. Quais informações que nós temos? De força e aceleração. Eixo Y, força, eixo X, aceleração. Tá? Eu usei uma escalinha aqui, tá? Para a aceleração. Você pode escolher aqui 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros no seu caderno. Tá? Eu usei 3 risquinhos. Não importa. Esses 2 centímetros vai equivaler a 0,4, 0,8, porque está aumentando de 4, 0,4, 0,4, né? Depois 0,4, ok? Já aqui, eu usei uma escala de um risquinho, tá? Que poderia ser 1 centímetro no seu caderno, para representar 0,10, tá? Aí você ia fazer 10 risquinhos para chegar até no 1. Tá? Então 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5 até chegar em 1, tá? Pois bem, você já fez aí, desenhou seu gráfico, tamo aí. Quando a minha força vale 0,10, a minha aceleração vale quanto? 0,4. Então vem cá, ó. 0,10, tá aqui, ó, essa é a linha. E a aceleração vale 0,4. Aonde elas se encontram, eu marco o pontinho, que tá aqui, ó. A aceleração 0,4, a força 0,10. Mesma coisa com o outro. Quanto que vale a próxima aceleração? 0,8. E a força? 0,3. Então aqui sobe o 0,8 e aqui é a linha do 0,3, aonde eles se encontram, tá? Aonde eles se encontram é o pontinho que eu vou marcar. Próxima, 1,2 valendo quanto? 0,5. Então tá aqui, ó, no quinto risquinho, né? Então, aqui 0,2 com 0,5. Temos aí, senhor, o pontinho, tá? Aqui que vem o problema. O aluno tem 1,2 e 1,2. Tem aluno que vai escrever 1,2, 1,2 duas vezes. Não, o ponto aqui só tem 1,2. Só que agora a força vale 0,8. Então, eu venho cá no 1,2 e vou marcar o ponto que 0,8. Ó, no rumo do 0,8 e no rumo do 1,2. É onde eu marco meu pontinho aqui em verde, tá? Depois eu tenho 1,6 e a força vai valer quanto? Vai valer 1. Ó, tô te demonstrando aonde encontra a reta na horizontal com a vertical do 1,6 com a força valendo 1. Esse eu marco o ponto. Se eu pegar uma régua, eu consigo fazer um traço aqui, consigo ver uma inclinação. Chega aqui, muda a inclinação no 2 e muda a inclinação no 3. Por isso que eu dividi em parte 1, parte 2 e parte 3, tá ok? Eu desenhei aqui o triângulo separado para você da parte 1. Vou marcar aqui para você, ó, para você poder enxergar, ó. O triângulo separado da parte 1 estaria aqui, ó. Ó, vou achurar esse triângulo para você, ó. Estou achurando. Aonde que ele ia começar? Ia começar no 0,4 e acabar no 1,2. Então, do 0,4 com 1,2, o tamanho aqui seria de quanto? 0,8. Ele ia começar no 0,1 e ia até o 0,5. Então, aqui seria 0,4. Aí eu deveria calcular
a tangente para descobrir essa inclinação. E eu estou calculando todas as inclinações, tá, gente? Em relação à horizontal, que ele não falou com qual que você quer. Eu poderia calcular a inclinação em relação à vertical. Então, eu quero saber quanto que ela está inclinada com a minha linha horizontal. Eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente. Vou ter que calcular a tangente, porque onde tem gente tem coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 0,4 dividido por 0,8 vai dar meio. Aqui que vem um dos problemas para o aluno primeiro colegial. A tangente é de meio, mas eu não sei qual é o ângulo. Se fosse um valor bonitinho, talvez eu até saberia qual é o ângulo. Tá? Então aqui eu preciso olhar na tabela para saber qual ângulo criaria uma tangente com resultado de quanto? De meio. E aí isso que o aluno do primeiro colegial não sabe, que a gente sabe fazer esse cálculo a partir do segundo colegial, que a gente chama de arctangente. Qual é o ângulo que a tangente daria um resultado de meio? Então o arctangente seria de quanto? 26,56 graus. Nem número inteiro dá, tá, filho? Mas é aquela questão, você não sabe fazer isso aqui ainda no primeiro. O aluno do segundo e terceiro tem que saber, tá? Mas mesmo assim, a gente usaria tabela, que a gente não é obrigado a saber esses valores de cor, tá? Agora, na segunda parte do gráfico, note bem que a aceleração, o que é importante você saber na segunda parte do gráfico? Que a aceleração é constante. A força está aumentando, mas a aceleração não. O que significa isso? Que a massa tinha que aumentar. Aceleração constante, força aumenta. Se a aceleração é constante e a força está aumentando, a massa tem que aumentar. Senão seria impossível essa força aumentar, tá? Ok. Então, qual é a inclinação? Em relação à horizontal, a minha inclinação com a horizontal seria de 90 graus. Se você perceber aqui, ó, essa parte 2 aqui, ela forma um ângulo de quanto? 90 graus com o eixo horizontal. Se fosse com o eixo vertical aqui, em vez de com horizontal, ia formar um ângulo de 0 graus, tá? Que estaria paralelo. Mas o que é importante você saber? Poderia mudar a pergunta. Aonde a aceleração é constante? A aceleração é constante nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo aqui, a aceleração aqui é constante, tá? Aonde a força é constante no gráfico? Em lugar nenhum. Por quê? A força que estaria aumentando aqui em toda essa região, aqui ela continuaria aumentando e aqui ela continuaria aumentando. Tá certo? Tudo bem? Aqui na primeira parte aumenta tanto a aceleração e aumenta quem? A força. Aqui aumenta a força e também aumenta o quê? A aceleração. Na parte 3, vou pegar aqui, ó, senhores. Vamos ver se você enxerga. Na parte 3, também vou precisar fechar um triângulozinho aqui, ó. Aqui, ó, esse triângulo aqui que eu achurei para você, que eu desenhei aqui embaixo, mas importante, aonde que ele vai começar? No 0,8 e a qual vai ser a altura dele? 1. Do 0,8 com 1 aumenta 0,2. Aonde que ele vai começar? No 1,2 e vai terminar no 1,6, aumentando 0,4. Então, senhores, está aqui, ó, 0,4, 1,2, tá? E aí você vai ter que calcular novamente a tangente. E a tangente vai ser de 0,2 dividido por 0,4, cateto oposto sobre cateto adjacente, que isso vai dar um resultado de uma tangente de alfa igual a meio, mas ele pergunta qual é a inclinação, e eu estou dando resposta inclinação com a horizontal, tá? Que seria de quanto? 26,56. Para isso eu precisaria o arco tangente de meio, ok? Não é um exercício simples. Pior, é um exercício sem pé, sem cabeça. Eu vou pensar nele ainda mais. Se eu ver alguma aplicação mais útil para o exercício, eu volto nele. Olha lá, senhores, resolvi fazer isso aqui. Não é o exercício, tá certo? Não é o exercício, mas eu não quero que você fique com dúvida e eu quero te dar uma resposta. Para mim, houve erro de digitação no exercício e por causa disso tivemos algum problema, tá? Esse tipo de exercício ele é baseado na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala o quê? Força é massa vezes a aceleração, certo? Vê se você concorda comigo. Não faz sentido eu estudar força se o corpo não existe massa. Tá? Então, isso aqui é uma parte intrínseca do conteúdo. Para falar de força, tem que haver massa. Mas existindo massa, não quer dizer que haverá o quê? Que haverá força, tá? Então, isso é o princípio. Então, vamos pressupor que a massa continue.
que exista massa. Mas, se a minha aceleração valer zero, se a aceleração valer zero, a força resultante vai ter que valer quanto? Vai ter que valer zero. E isso nós vamos dar o nome de função linear. O que é uma função linear? É uma função, né, uma equação do primeiro grau, onde ela corta o eixo y na origem, que é no 0, 0, que seria aqui, ó, nesse ponto em vermelho, tá? Porque a função matemática y é igual a x mais b, certo? Aonde b é o coeficiente linear, onde b é o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É o valor aonde a reta toca o eixo y, certo? Aonde a reta toca o eixo y. Como aqui é zero, não tem nada, então meu b deveria ser zero. Então, deveria ser uma função linear. Naquele exercício, não é uma função linear. E aí é onde começa a complicar as coisas, certo? Aí ele fala que é de 0,4, 0,8, né? 1,2, 1,6, certo? Ok? Então, aqui seria, vamos colocar aqui. Aqui nós temos o problema da tabela. Porque para ser uma função, uma equação do primeiro grau, ela tem que obedecer um padrão. Lá não obedece, ele vai de 10 para 30, aumenta 20. De 30 para 50, aumenta 20. De 50 para 80, já aumenta 30. Depois de 0,8 para 1, ele aumenta 20. Então, eu vou pressupor a minha tabela de 20 em 20. Então, vai ficar 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Se eu continuasse, né, que daria 1 aqui, tá? E aqui daria 2. Eu vou escolher da seguinte maneira para você, tá? Eu vou escolher aqui, ó, 2 quadrinhos, 2 quadrinhos, 2 quadrinhos, 2 quadrinhos. Eu estou escolhendo quadrinho, você pode escolher 1 centímetro, tá? Para equivaler, você poderia falar que era 2 centímetros aqui no seu caderno, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, tá? 2 centímetros. Aqui ia ser 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Aqui você poderia escolher de 4 em 4 quadrinhos, tá? Poderia ser 4 centímetros, ok? Não, professor, mas vai ficar grande demais. Aqui poderia ser 1 centímetro e aqui poderia ser 2 centímetros. Cada quadrinho 2 centímetros, aqui e 1, tá? Que é uma escala, ok? Sem problema nenhum. Então aqui, ó, vou pegar 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Então aqui eu tenho 0,4, 0,8, 1,2, 1,6. O que nós vamos fazer agora? Traçar os pontinhos, tá? Então aqui, o que ele está me falando? Quando valer 0,4 a aceleração, a força vale 0,2. Então é aqui, ó. Consegue enxergar? A aceleração 0,4 vai unir com quanto? Com 2 aqui, ó. É um gráfico bidimensional, tem quantas informações? 2 informações, ok? Depois 0,8 com quanto? Com 0,4. Então eu venho aqui, achei aqui, ó. De novo para você, ó. 0,8, 0,4. Ah, beleza, professor, tô entendendo. A próxima é 1,2, 1,2 com quanto? Com 6. Tá aqui, ó. Meu papel é quadriculado. Dependendo se você está de celular ou computador, dá para você enxergar, tá? Ó. Beleza? Ó. Tem jeito de trocar fundo disso? Ah, troquei o fundo, ó. Só para você poder enxergar. Eu acho que fica melhor para enxergar, né? Não sei. O que você acha? Escreve aí no comentário. Se é o fundo branco, se é o fundo preto. Não sei. O próximo é 1,6 com 0,8,
daria aqui, ó. Entendeu? 1,6 essa linha, uma linha de quanto? 0,8. Eu gosto do branco. Acho menos agressivo aos meus olhos. Bom, depois você comenta aí. Se eu ligar todos esses pontos, então vamos ligar. Tá? Ó, põe a reguinha aqui. Eu vou ter uma reta. E essa função a gente chama de função linear. Pois bem, agora, qual que é a diferença? Agora ela tem uma única inclinação. Eu vou chamar a inclinação alfa. Certo? Dá para me calcular ela? Dá para me calcular. Eu posso calcular, por exemplo, a tangente. Eu poderia pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, com esse daqui, ó. Aí eu poderia calcular a tangente. Eu poderia falar o seguinte: tangente de alfa é o quê? O cateto oposto sobre o cateto quê? Adjacente. Tangente de alfa seria quanto? Quanto seria o meu cateto oposto? Seria a altura dele. Certo? Seria de quanto? 0,6. E o cateto adjacente? 1,2. 0,6, 1,2. Se você fizer a conta aí, vai dar meio. Certo? Agora, eu preciso interpretar o que é essa inclinação. Veja bem, vamos pôr na fórmula. Força é massa vezes aceleração. Quanto que é a força? 0,6. Quanto que é a massa? Não sei. Quanto que é a aceleração? 1,2. Portanto, minha massa seria 0,6 dividido por 1,2, que daria quanto? Meio quilograma. Ah, Magno, então agora eu entendi. Ele estava querendo me falar que essa inclinação, essa tangente seria quem? A minha massa. Ah, não o ângulo, né? Não o ângulo. Não é calcular a inclinação, né? Certo? É calcular a tangente. Ah, seria minha massa. Entendi. Beleza. Mas isso dá certo com outro ponto? Vamos ver? Vou apagar, tá? Então aí, senhores, limpei o quadro, tá? Limpei o quadro. Já apaguei o 2 aqui que não devia apagar, né? Mas tá bom. Tá aí. Vamos pegar outro? Vamos, mano. Vamos pegar outro. Vamos pegar esse daqui, ó. Do 1,6. Quanto que é o outro? 0,8. Então, quanto que é o cateto oposto? É esse tamanho. Esse tamanho é esse aqui, ó, que é 0,8. E o cateto adjacente, 1,6. Ah, tô entendendo, né, Magno? Então, aqui eu poderia falar que a tangente de alfa era 0,8 dividido por quanto? 1,6. Que daria quanto? Meio. Então, vamos fazer a interpretação física desse valor da tangente. Força, 0,8. Massa, não sei. Quanto que é a aceleração? A aceleração é 1,6. Portanto, a minha massa é 0,8 dividido por 1,6. Daria meio quilograma. Agora sim, Magno, o exercício faz sentido. Então, esse exercício tá aí para você. Eu inventei essa tabela, diferente da tabela do exercício, para ficar fácil. Tá vendo? Se as coisas estivessem certinhas, seria fácil da gente compreender e analisar. Mas eu tive que analisar o errado, eu tive que criar uma tabela. Aconteceu. Foi um erro no PET. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Fui.